Fala galera do nono ano, aqui é o seu professor Rafael, professor de Geografia aqui do nosso canal GeoFácil no YouTube, né? E hoje estarei falando aí um pouco sobre a quinta semana do PET 4. Professor, qual que é a página mesmo? Página 96 do seu PET 4, tá? Conteúdo de Geografia. E a gente vai conversar um pouco hoje sobre questões de fontes de energia, né? Que é tão essencial para a sobrevivência humana hoje em dia, né? Então vamos dar uma olhadinha nisso aí. Mas antes de mais nada, se inscreve no nosso canal, vem fazer parte da nossa comunidade geográfica. Você não vai gastar tempo quase que nenhum, 5 segundos você se inscreve no nosso canal e deixa aí um super like aí pra gente aí, tá bom? Ó, bora lá. Fontes de energia. Então aqui está falando assim, ó, caro estudante, nessa semana você vai conhecer as fontes de energias renováveis e não renováveis mais usadas no mundo, tá? Então, só para a gente poder entender um pouquinho. Vou fazer essa contextualização e depois a gente conversa sobre os combustíveis aí mais utilizados, tá? O ser humano se apropria dos elementos da natureza. O solo, a rocha, a vegetação, circulação atmosférica, rio, hidrografia, enfim, uma série de coisas da natureza que nós, seres humanos, temos utilizado para gerar energia e os bens que a gente consome, né? Esses recursos energéticos, né, vou até destacar aqui essa palavrinha, recursos energéticos podem ser primários, se encontrados na natureza, como o petróleo, né? Do petróleo nós temos aí a gasolina, o querosene, o óleo diesel, nós temos uma série de outros derivados, gás de cozinha, enfim, vários outros aí, né? Nós temos o minério de urânio. Para quem não sabe, o urânio ele é utilizado nas usinas nucleares, pois ele é um tipo de... ele esquenta muito e aí essa gera de calor dele pode gerar energia, gera energia, entendeu? Então nós temos o urânio, a lenha, né, que é retirada das árvores aí, da natureza, a corrente de água, entre outros. Ou secundários, que se processados em laboratório, como a gasolina, o querosene, o gás liquefeito, que é justamente o que eu falei. Então nós temos os primários, que é aqueles que a gente encontra daquele jeito na natureza, e os secundários, que é o que a gente tira da natureza, leva para uma indústria, uma fábrica, uma usina e transforma ele num determinado tipo de combustível, tá bom? Quanto à disponibilidade, quer dizer, é fácil de se encontrar, tem muito, né? Os recursos são renováveis se recompostos na escala do tempo humano e não renováveis se repostos apenas em escala de tempo geológico. O que está falando aqui? Está falando que um recurso, para a gente saber se ele é renovável ou não, vamos supor que ele seja renovável. Então, no tempo de vida do ser humano, dentro de 50 anos, dentro de 70 anos, se aquele material da natureza ele se renovar, ele é renovável. Agora, se gastar mais tempo do que isso, aí ele é considerado não renovável. Tá? Exemplos disso, nós temos aí a água utilizada para poder gerar energia elétrica, né? O peso da água caindo e tal, mas enfim, a água é considerada um recurso renovável nesse sentido, né? Porque ela se renova em curto prazo, tá bom? Já o petróleo, ele é não renovável, quer dizer, um dia, isso é certeza, ele vai acabar. Ele vai acabar em algum dia, pode demorar um certo tanto ou não, mas ele vai acabar. Estima-se que aproximadamente em 30 anos exista apenas aí 5% do petróleo no mundo, né? Então, assim, é uma estimativa que alguns cientistas fizeram, tá? Então, só para você entender um pouquinho. Quanto à questão ambiental, os recursos são considerados limpos se não utilizarem gases do efeito estufa. Os recursos convencionais são aqueles que a humanidade já domina sua utilização e os alternativos são aqueles que surgiram nas últimas décadas. Então, só para você poder entender que eles estão falando aqui de recursos naturais convencionais, eu sugiro, se você tiver com seu pet, até circule essa palavrinha aí, ó, recursos convencionais e recursos alternativos. Os convencionais, né, são aqueles que já existem há muito tempo, né, e que são considerados limpos, e os alternativos é o que surgiu a pouco prazo. Então, só para a gente poder entender.
Combustíveis fósseis. Aqui quer dizer o seguinte, combustível fóssil é aquele que vem, que é um tipo de combustível que vem principalmente da decomposição de matéria orgânica em um ambiente quente com pressão. Vamos ver o que está escrito aqui? Combustíveis fósseis são aqueles materiais combustíveis do resultado de um processo muito lento, quer dizer, levou milhões de anos da decomposição de restos de plantas e animais. Esse nome fóssil surge pelo tempo que demora a sua formação, de vários milhões de anos. Esse recurso que agora se utilizam foram formados há aproximadamente 65 milhões de anos. Então é impossível do petróleo se refazer a tempo da gente utilizar ele de novo, né? Existem 3 grandes tipos de combustíveis fósseis, né? Nós temos o carvão mineral, galera. E esse carvão aqui não vai confundir não. Combustível fóssil, né? Carvão mineral. Carvão mineral não é aquele que a gente compra para passar carne não, no supermercado, que vem da madeira. Carvão mineral é uma rocha, uma pedra, né? Na geografia a gente não fala pedra. É uma rocha em que essa rocha ela pega fogo, ela é combustível. E o fogo dela é muito mais quente do que daquele outro carvão. Tá? Então só para você entender a diferença. Então tem o carvão mineral, o petróleo, que a gente já falou bastante dele hoje, e o gás natural, né? Que a gente utiliza bastante aí também. Carvão consiste em uma substância de aparência preta bem rígida, semelhante a uma pedra. Entre os elementos de sua composição estão o carbono, tá? Que é muito utilizado, é uma das coisas que faz pegar fogo, para você ter ideia. O hidrogênio, que também ele queima também. O oxigênio, né? Então são todos componentes ali de um tipo de combustível, né? E diversas quantidades de enxofre. Por meio da exploração mineira, né? Quer dizer, através de minas, são extraídas as principais variedades de carvão mineral. Tá? E aí aqui vem falando de alguns tipos de carvão mineral existentes aí. Só porque o carvão mineral, só para você entender a diferença do carvão vegetal. O carvão vegetal que a gente assa a carne, né, ele chega a uma temperatura ali de aproximadamente 350 a 400 graus. O carvão mineral retirado do solo, ele chega de 1.600 a 2.000 graus de temperatura, dependendo da qualidade desse carvão, porque tem qualidades diferentes ali. Então, enquanto se você colocar um pedaço de metal, o carvão vegetal, você colocar um pedaço de metal lá dentro, ele vai ficar no máximo avermelhado. O carvão mineral, ele derrete, faz esse ferro pingar, para você ter ideia da diferença de temperatura, tá? O petróleo, nós já falamos muito sobre ele aqui hoje. Tá? Nós já falamos que o petróleo é fundamental para os dias de hoje, é um combustível fóssil, dele se faz diversas outras coisas. Para você ter ideia, o combustível de carros, né, que é a gasolina, o combustível de navios, caminhões e ônibus, que é o óleo diesel, também faz o querosene de diversas maneiras, que também serve esse querosene para combustível de avião. Então, se você prestar atenção, a maioria dos nossos meios de transporte vem do petróleo. Além do petróleo, nós ainda produzimos tudo enquanto é tipo de plástico. Então, plástico de garrafa PET, plástico de sacolinha, plástico que embala os produtos que a gente compra nos supermercados e diversas outras coisas, vasilhas que nós temos em casa, né, entre várias outras coisas. O gás natural, ele é mais leve que o ar, condição vantajosa em questões que a aplicação de segurança, constituída em sua maioria por metano. Metano é o tipo de gás que vem, né? Gás altamente inflamável, disponível em reservatórios subterrâneos, quer dizer, fica no subsolo. Sua queima é menos poluente do que a do petróleo ou a do carvão. Então ele é menos prejudicial para o meio ambiente, tá? Sendo que seu aproveitamento depende do bombeamento e, consequentemente, do transporte. Então, retirar esse gás lá do subsolo é algo que não é fácil, né, gente? Importante fonte de geração de energia e produção industrial, sendo que sua forma liquefeita, quer dizer, né, você consegue transformar ele meio que em líquido ali, mais ou menos, e comprimida também é utilizada em veículos automotivos, muito utilizado em São Paulo, Rio de Janeiro, né, através aí até do GNV e outros. Sua contribuição
para a demanda primária total de energia deve substituir em torno de 25% até 2030. Então, a utilização do gás natural vai aumentar cada vez mais até 2030, segundo algumas estimativas, tá? Vamos lá, vem a substituição da matriz de energia mundial. Estudos estimam que a expansão da demanda por energia será parte compensada pelo desenvolvimento de diversas fontes renováveis e pelo avanço em eficiência energética. Pessoal, uma coisa que vocês precisam saber, que tem sido falado aí, é que cada vez mais o ser humano tem percebido a importância dessas energias alternativas. O que é energia alternativa? São energias que surgiram nas últimas décadas. Como assim? Nós temos energia eólica, né, que tem sido muito utilizada no Brasil, né, principalmente na região Nordeste, que é onde nós temos alguns planaltos ali mais altos, próximo ao oceano, onde venta bastante, então utiliza muito desse vento. Temos avançado na tecnologia de energia solar, nas placas de energia solar, desse aproveitamento solar, né, então economizado nos combustíveis fósseis, entre várias outras coisas. Esse tipo de energia, né, que eles colocaram como alternativa, a tendência é que cada vez ela aumente mais esse consumo, cresça mais essa produção desse tipo de energia, para que se diminua um pouco o tipo de energia que prejudica o meio ambiente. Tá? Então isso aí é natural que precise ser feito rapidamente. Tá? Eu estou dando uma explicada assim para a gente ganhar um pouco de tempo. Tá? E aí o que eu acabei de falar para vocês da energia solar, que é uma energia assim riquíssima, é uma energia que deveríamos investir muito mais do que estamos investindo. Aqui tem as placas solares, tá? Essas placas solares, ela pode ser colocada como foi colocada aqui, né? Esse tipo de um campo aberto, ele pode ser colocado no telhado das casas e em alguns outros lugares, tá? A energia solar é um tipo de energia totalmente limpa, que não produz danos ao meio ambiente, tá? É um tipo de energia que nós temos ela constantemente, principalmente no Brasil, que é uma região que fica aí próxima à linha do Equador, né? Recebemos os raios solares aí mais fortes aí, então a gente pode aproveitar muito essa energia. Vamos lá? E algo que eu queria complementar, que eu dei uma olhadinha nesse texto aqui, que não está falando, nós temos dois tipos de energia solar. Nós temos a energia solar termal e a energia solar fotovoltaica. A termal é aquela que tem em cima de algumas casas, só para aquecer a água, às vezes, da piscina, a água da caixa d'água para poder tomar banho e não utilizar o chuveiro elétrico. Tá? A energia termal é aquela que esquenta determinado aparelho, mas ela não produz corrente elétrica. A que produz corrente elétrica é a energia solar fotovoltaica, tá? Provavelmente essas placas aqui são fotovoltaicas, elas produzem energia elétrica, tá bom? E é só para você entender que existe essas duas diferenças, existe diferença de valores aí também na hora de se comprar essas aparelhagens. Galera, se você aprender um pouquinho aí, deixa o seu super like aí pra gente aí, tá? Venha fazer parte da nossa comunidade geográfica. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, hein? Valeu!